Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Rômulo, professor de História. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula, mais um dia que se inicia. E a gente hoje, pessoal, a gente vai dar início aos nossos conteúdos do livro, tá bom? Nas semanas passadas a gente trabalhou é, algumas atividades, tivemos atividade diagnóstica. Tivemos uma atividade semana passada sobre o Dia Internacional da Mulher, que foram atividades importantes, mas a gente precisa também trabalhar os conteúdos que são programados do livro. E o primeiro conteúdo que eu escolhi para a gente trabalhar esse ano é um conteúdo que fala diretamente conosco, que é o tema da Proclamação da República. Espero que todos saibam, né, que a gente mora numa república, já que a gente tem um presidente. Então, na aula de hoje, a gente vai, antes de entender como que o Brasil passou a ser uma república, passou a ter um presidente, a gente vai fazer um breve estudo sobre o que é república, o que é monarquia, quais são as suas diferenças, tá bom? Então, novamente, é muito bom tê-los aqui mais um dia e vamos dar início às nossas aulas de hoje. Então, proclamação da República. Então, antes, a gente vai estudar hoje um pouco de como que era antes da República, entender também quais são as diferenças de República para monarquia. Então, antes da República, duas informações interessantes. Antes da criação da República, no Brasil, o modelo de governo utilizado era a monarquia. Porém, a ideia de república no Brasil não era uma novidade. Então, desde 1500, quando o Brasil passou a fazer parte do Reino de Portugal, depois veio a independência do Brasil, o Brasil passou a ser governado pelo Dom Pedro I, depois pelo Dom Pedro II. Então, durante todo esse tempo, o Brasil foi uma monarquia. E o que significa monarquia? Significa que o Brasil era governado por um rei. No caso, a gente teve aí como, por exemplo, o Dom João VI, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Então, todos esses anos, esses séculos na qual o Brasil foi governado por um rei, a gente diz que o Brasil era uma monarquia. E a partir da proclamação da República, o Brasil passou a ser uma república porque deixou de ter um rei para ter um presidente. Então, a proclamação da República é basicamente isso, a mudança na forma de governo. Antes o Brasil era governado por um rei, né? Tinha uma monarquia, agora passa a ser governado por um presidente. Então o Brasil agora passa a ser uma república. Já adiantando o conteúdo da próxima aula, durante o processo que conduziu a república, no Brasil, duas questões envolvendo a igreja e o exército contribuíram para acelerar a queda da monarquia. Então a questão da igreja e a questão do exército são conteúdos que vão ser abordados na aula que vem. Então, mas para que eu coloquei isso? Para a gente entender que o fim da monarquia no Brasil e o início da república foi um processo. A gente vai entender na próxima aula que isso foi um processo. E que esse processo, questões envolvendo a própria Igreja Católica e o Exército ajudaram no enfraquecimento da monarquia e no surgimento da república no Brasil. Proclamação da república, da monarquia à república. Agora, são para a gente praticamente encerrar nosso conteúdo de hoje, a gente vai estudar quais são as principais diferenças existentes entre a monarquia e a república, tá bom? Então, da monarquia à república e diferenças entre a monarquia e a república. Primeira coisa, para a gente entender o que é república, a gente tem que entender o modelo de governo que veio antes dos reis, que é a monarquia. Vamos aí, eu tenho algumas setas que ajudam a gente a entender o conteúdo. Monarquia tem uma seta puxando, que explica. Forma de governo em que quem governa é um rei ou rainha. O rei recebe o cargo como herança e governa por toda a vida. O soberano, no caso o rei, é tido como alguém que sabe o que é melhor para os seus súditos. Então, na monarquia, quem governa nesse sistema de governo é o rei. Então, no mundo de hoje, alguns poucos países
ainda existe a monarquia, como por exemplo a mais famosa que é a Inglaterra, mas outros países como a Espanha, o Japão ainda existem reis. Então, a monarquia é uma forma de governo em que quem governa é o rei, e o rei recebe esse cargo como uma herança. É um tipo de governo na qual o poder passa do pai para o filho, não tem eleição. Uma das principais diferenças da monarquia para a república também é a eleição. Na república tem eleições para prefeito, vereador, senador, deputado, já na monarquia não. Quem governa tudo é o rei. O rei governa e decide sobre a vida do seu povo, dos seus súditos. Já na república, continuando as diferenças da monarquia para a república, novamente explicando a partir da certa forma de governo que é um presidente eleito pelo povo, que é chamada eleição, que é o que eu estava explicando antes, e governa por tempo limitado. Na república, o dirigente representa o povo e o país é responsável pela condução do país. A principal diferença da forma de governo da monarquia para a república é que na república existe eleição. O povo escolhe de 4 em 4 anos os seus representantes, desde o vereador até o presidente. Já na monarquia não. O poder é hereditário, ou seja, o povo não escolhe o seu representante. O poder é passado do pai para o filho. Outra diferença da república para a monarquia é que o cargo, por exemplo, do prefeito, do vereador, do senador, do presidente tem um tempo. Pode governar durante certo tempo e depois ele tem que sair. Ou então, no caso de alguns vereadores, senador, ele tem que se candidatar novamente e ser reeleito. Na monarquia, não. A pessoa governa praticamente a vida toda até ela morrer ou então ela abdicar em nome do seu filho. Então, essas são as principais diferenças da monarquia para a república. A monarquia é um modelo de governo na qual é governado por um rei, e esse rei governa praticamente a vida toda. E na república não, a forma de governo é na qual o governante é eleito. Então essa é a principal diferença entre monarquia e república. Só para encerrar o conteúdo e uma informação, uma curiosidade. Desde que o Brasil proclamou sua república, o Brasil tem adotado o presidencialismo, que é esse sistema na qual quem governa é o presidente. A pessoa mais importante do Brasil é o presidente. Não significa que só existe presidente. Tem presidente, governador, senadores. Mas a pessoa mais importante é o presidente. Desde então, o Brasil não teve mais reis. O último rei que o Brasil teve foi o Dom Pedro II. Então, pessoal, com essas informações, a gente encerra a nossa aula de hoje. Só um aviso sobre a atividade. Na aula de hoje, a gente não vai fazer atividade. A gente vai fazer atividade semana que vem. A gente vai adotar esse padrão. Aula numa semana, atividade na próxima, para que vocês não fiquem, então, sobrecarregados de conteúdo. E também dúvidas, sugestões, perguntas ou qualquer outro assunto relacionado à aula, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Então, um abraço a todos, espero revê-los na aula que vem.